Muito bem, meus irmãos. Boa noite a todos, bem-vindos a este culto, ao tempo de comunhão que nós temos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o livro de Apocalipse. Vamos falar não sobre guerras, nem rumores de guerras, nem sobre os últimos dias, mas vamos falar sobre um assunto que é bem atual e, infelizmente, tem sido um artigo em extinção na Igreja de Deus, dentro daquilo que temos estudado sobre os ardis de Satanás. Vamos para Apocalipse capítulo 2. Leremos, versículos de 1 a 8. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 8. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e que não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeie as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículos de 1 a 7, na verdade, né? Vamos orar, então. Senhor, nós queremos em sua presença nesse dia, agradecendo novamente pela oportunidade de nós estarmos presentes com os nossos irmãos em Cristo. Tu sabes, ó Deus, da importância de cada culto, de cada programação, de como crentes nós estarmos juntos, mas infelizmente nós sabemos que nem todos têm o mesmo propósito. Nem todos também, ó Deus, conseguem chegar por motivos de trabalho, saúde, ou por questões que são pertinentes ao Senhor. Eu entendo, Senhor Deus, que nós como cristãos precisamos semear algo que talvez nós já perdemos há bastante tempo, que é o primeiro amor. O sentimento aonde ardia e deve arder em nosso coração fazermos a Tua obra, esforçarmos-nos por servir ao Senhor. Agradecemos ao Senhor e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro do perfil que nós temos estudado às quartas-feiras sobre os ardis de Satanás, esse talvez seja um daqueles que sejam, ou que seja mais maléfico para a igreja de Deus. O primeiro amor é algo que arde no coração de um novo convertido, que faz com que nós cristãos possamos, por vezes, nos esforçar além daquilo que talvez faríamos para coisas supérfluas em relação às coisas de Deus. Quando nós falamos aqui em Apocalipse, quando nós lemos, cada igreja tem os seus pontos fortes e cada igreja tem os seus pontos fracos. A igreja de Éfeso, e a gente já vai falar um pouco sobre ela, é uma igreja bem conhecida no Novo Testamento. Ela teve alguns dos grandes homens de Deus no Novo Testamento que passaram por ali. É uma igreja, ou era uma igreja forte. Mas talvez a fortaleza daquela igreja era algo que poderia ser visto pelas pessoas, mas que não era visto por quem é o objeto direto da nossa adoração. Talvez eram irmãos valorosos, pessoas que domingo a domingo, ou cada culto, cada programação que eles tinham, estavam lá se esforçando, mas era algo que talvez no coração deles haviam perdido há muito tempo,
que era o primeiro amor em relação à salvação. Nós estamos vivendo numa época onde o piloto automático de muitas igrejas está ligado. Onde muitos crentes, e eu já repeti isso algumas vezes, alguns crentes se contentam com a mediocridade. Eu também já falei que nunca foi tão fácil nós termos acesso ao estudo, termos acesso à informação. Eu acho muito bacana quando eu estou lendo a Bíblia e eu consigo lá no Google Maps olhar tal cidade, tal caminho, como que era tal coisa, para ter uma dimensão de como eram, ou pelo menos como era o relevo daquela época. Quando você lê, por exemplo, um livro como Jonas, que diz que ele deveria ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis, se eu não estou enganado, foi para Tarsis. Nós vemos que, posteriormente, quando ele se arrependeu, ele teve uma jornada de 800 quilômetros de caminhada. Mas a Bíblia não diz isso. Só que quanto mais você estuda, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais belo fica o contexto daquilo que nós lemos. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que os estudos que eu faço, as graduações que eu já fiz, todas elas têm me dado base para entender melhor a palavra de Deus, para entender certos conceitos que muitas vezes, hoje em dia, são talvez alguns tabus para algumas pessoas. Eu vejo que no meio que nós estamos, existem muitas pessoas que aprenderam de uma forma e elas seguem cegamente aquilo, não porque elas estudaram e têm a sua convicção, mas porque elas aprenderam daquela forma e muitas vezes têm medo de abrir certos precedentes. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos os contextos, mais belo fica o estudo da Bíblia. Mais belo fica o entendimento daquilo que nós estamos lendo. Quando nós estudamos os livros da Bíblia de maneira expositiva, nós estamos querendo, de alguma forma, abrir a mente de vocês para que entendam o porquê que os escritores escreveram aquilo para aquelas pessoas. O que eles estavam passando, qual era o contexto, por que eles estavam precisando ouvir aquelas verdades. Algumas coisas nós devemos levar, claro, no contexto cultural, mas outras são completamente aplicáveis a nós, independente do contexto. Mas tudo isso não muda o fato que nós precisamos nos aplicar mais para sermos crentes fiéis. É só você olhar ao seu redor. Quantos bancos estão vazios? A gente não julga os irmãos. Não cabe a nós julgar ninguém. Mas a grande questão é, será que nós não poderíamos fazer mais? Eu estava conversando com um pastor amigo meu hoje, que existem pessoas que, como pastor, chegam para mim e só me avisam de alguma coisa que elas vão fazer. Elas não pedem conselhos. Elas simplesmente falam, pastor, eu vou fazer tal coisa. E conversando com esse pastor, ele estava me dizendo o seguinte, falou, olha, quando alguém chega para mim dessa forma, eu não falo nada. Porque a pessoa que simplesmente fala, ela te avisa, ela não está aberta a conselhos. Ela não está aberta a que você pastoreie a vida dela. O pastor, ele não é um ditador. O pastor, ele está ali para poder pastorear, para poder ajudar. E algumas vezes, as pessoas só chegam a nós quando o problema já está, às vezes, irremediável. E sabe, meus irmãos, por que Deus colocou homens para pastorear a igreja? A igreja é de Deus. Por que Deus será que colocou pessoas na liderança da igreja? Meus irmãos, geralmente, as pessoas que estão à frente da igreja, elas devem ser exemplo de vida cristã. Elas devem ser exemplo de amor a Deus. Elas devem ser exemplo de empenho naquilo que significa a vida cristã. Eu posso dizer para vocês, de maneira muito humilde, que no tempo que eu estava na igreja em Barueri, eu realmente me esforçava bastante. Eu não era uma pessoa que ficava acomodada. Eu era alguém que precisava pegar o ônibus,
13 quilômetros da minha casa à igreja, acordar muito cedo nos domingos, algumas vezes pegar 2 ônibus para ir à igreja e voltar, chegar tarde, para posteriormente, segunda-feira, ter que trabalhar. Então aquilo moldou meu caráter, aquilo para mim foi importante. Eu me lembro de várias vezes aonde sentado no banco do ônibus, eu pegando a minha Bíblia e lendo. E algumas pessoas, mesmo com o ônibus cheio, quando viam que eu estava lendo a Bíblia, elas preferiam não sentar do meu lado, simplesmente pelo fato de que estava lendo a Bíblia. E aquilo para mim me dava muito prazer de simplesmente ler. Eu não tinha o privilégio de, como hoje, se você bota um fone de ouvido, você consegue ler a Bíblia. Não existia isso. Eu ainda sou da época do Walkman. Sou velho, né, gente? Eu sei disso. Mas não existia a leitura bíblica da forma que nós temos hoje. É por isso que eu digo para vocês que as facilidades muitas vezes nos fazem mais preguiçosos. As facilidades nos fazem nos distanciar daquilo que é importante. Se vocês soubessem como existem bons estudos no YouTube, pessoas que usam visuais, que usam aquilo que a tecnologia, né, lhe ajuda, te dá panorama de vários livros. Eu realmente sugiro que quando você for começar a leitura de um livro, que você pesquise na Bíblia, pesquise na internet o panorama daquele livro. Vai te abrir vários horizontes. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas estão interessadas. Nem todas as pessoas sequer estão interessadas em ler a Bíblia. Então, meus irmãos, o poço que a igreja cristã está não é à toa. Muitas igrejas têm anos a fio, mas que estão cada vez mais esvaziadas, cada vez mais fracas. As igrejas tradicionais é quase que um artigo em extinção. A maior denominação batista no Brasil, até 20 anos atrás, era tradicional nos seus costumes. Hoje em dia, a igreja batista, a maior convenção de igrejas batistas no Brasil, já se vendeu a algumas libertinagens que, biblicamente, até dá medo de poder se juntar com certas pessoas. Algumas aberturas que algumas igrejas têm, que nós precisamos até mesmo nos afastar por não serem bíblicas. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos nos defender, estudando a palavra de Deus. E toda essa introdução é para que os irmãos entendam que uma igreja sadia não é uma igreja como essa, de 35 anos, que tem as suas paredes já construídas, que tem um hall de membros já constituído, que consegue pagar as suas contas. Não. Diante de Deus, irmãos, nunca foi números. Diante de Deus, a importância não é uma igreja cheia. Diante de Deus, o importante é uma igreja vigorosa. É uma igreja cujo desejo de cada um dos seus membros deve ser fazer a vontade de Deus. Sobre a igreja de Éfeso, nós estamos falando de uma cidade na província romana da Ásia. Era a maior cidade daquela época da província da Ásia, situada perto do Mar Egeu. Era uma cidade onde algumas estradas importantes cruzavam. Sugiro vocês com veemência de pegarem posteriormente na sua casa, lá no seu Google Maps, dá uma olhada onde fica Éfeso ali para você ter uma noção. Quem sabe assim você também não faz isso nas suas próximas leituras. Segundo os historiadores, era uma cidade de 250 mil a 500 mil pessoas. Então não era uma igreja, não era uma cidade irrelevante. Pelo contrário, ela era conhecida como o foco da adoração da deusa da fertilidade, chamada Diana ou Ártemis. Então, ela era conhecida por seu centro de adoração, a deusa Ártemis ou Diana. Ambas são as mesmas. Nessa igreja, ou pelo menos ela é citada na segunda viagem de Paulo, que Paulo deixou Priscila e Áquila ali, Atos 18. Paulo também voltou em Éfeso ali na terceira viagem, onde ele pregou a palavra por 3 anos. Também
Em Atos 20, existe uma das passagens que eu particularmente mais gosto, aonde Paulo está voltando para Jerusalém, ele se encontra com os pastores da igreja de Éfeso, e ele derrama o seu coração, e aqueles irmãos também choram por ele, sabendo que era a última vez que ele os veria, e aquela parte é muito tocante. Durante os anos de prisão, Paulo escreveu a epístola aos Efésios. Timóteo foi o pastor daquela igreja, e também alguns historiadores dão conta que o apóstolo João passou por aquela igreja. Então, eram pessoas que tiveram grandes homens de Deus. Pessoas que foram abençoadas com um bom ensinamento, uma boa doutrina. Era uma igreja grande, mas que de algum modo, mesmo sendo fortes, porque no verso 2, aqui de Apocalipse 2, vai dizer, você pode me acompanhar: conheço as suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e os achaste mentirosos. Então nós vemos que era uma igreja que trabalhava, que suportava provas, que tinha perseverança, tinha preocupação com a qualidade daqueles que estavam trabalhando no seio da igreja. Vamos dizer a verdade? Dentro do nosso contexto aqui, seria uma igreja sadia. Aos nossos olhos, poderia ser uma igreja sadia. Mas aos olhos do Senhor, o dono da igreja, era uma igreja deficiente. Talvez as pessoas que estavam servindo, elas tinham boas motivações, mas elas não tinham a motivação principal. E ele fala, meus irmãos, no versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então o problema dos Efésios não era a doutrina errada. Lá eles não batiam palmas, eles não faziam a unção do riso, a unção do leão, a unção dos animais, como hoje em dia você vê isso daí. Se você tem dúvidas, vai lá no YouTube que você vai ver. Eles não faziam a meia ungida, a água ungida, eles não pediam para colocar o copo de água em cima da televisão, eles não pediam para fazer sessão do descarrego, eles não tinham a fogueira santa, eles não tinham nada disso. Era uma igreja sadia. Porém, meus irmãos, eles tinham um problema de amor. O problema deles não era a doutrina, era um problema de amor. Eles abandonaram o seu primeiro amor, esqueceram dos grandes mandamentos que formam a base para todos os ensinamentos de Deus. Abre sua Bíblia para Mateus, capítulo 22, 37 a 40. Alguém leia para nós, Mateus 22, 37 a 40. Meus irmãos, o serviço a Deus consiste em amar a Deus. Jesus disse isso. Todos os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus e o próximo. Se você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam sobre o amor a Deus. Posteriormente, os outros 6 falam sobre o amor ao próximo. A situação, meus irmãos, é o seguinte: o primeiro amor fala do prazer e da alegria de simplesmente estar com a pessoa amada. Ou seja, os efésios, eles tinham deixado de amar a Deus, mas o amor deles, ou pelo menos eles não tinham deixado de amar a Deus, só que eles não tinham o mesmo fervor.
Um casamento que geralmente entra em crise e muitos usam o subterfúgio da falta de amor, é porque já não existe a mesma motivação que o passado. Muitos casamentos acabam entrando em problema exatamente porque, seja marido ou esposa, deixa de cumprir o seu papel com o mesmo enfoque, ou pelo menos com o mesmo empenho que tinha no passado. Eu já expliquei isso para vocês. Antigamente, na nossa época de namoro, né, até acho que foi hoje ou ontem, né, nós estávamos ali passando por algum lugar, vimos um casal de namorado, eu falei para Tati, época boa, né? Época boa no sentido, é legal você namorar, aquele tempo e tudo mais, né? Cada um vai para sua casa, você fica morrendo de amores, você fica pensando naquela pessoa o dia inteiro. Depois que você casa, não é que você deixa de amar, mas é que você passa a estar com aquela pessoa em todo tempo. Então, cada momento tem o seu privilégio. Só que qual que é a grande questão? Quando um relacionamento entra na mesmice. Quando um relacionamento deixa de se ter o mesmo valor que tinha no passado. E quando falamos em relação à vida cristã, é a mesma coisa. E aí você pode pensar o seguinte: no próximo domingo, qual a motivação de você botar o despertador de manhã, você se arrumar e vir à igreja? Talvez, como eu ou alguns, você tenha uma função. Você tem que estar aqui para determinada função. Ou talvez você tenha que estar aqui por alguma situação que na sua mente você fala, não, eu tenho que estar na igreja para que Deus me abençoe naquilo que eu preciso. Então, o que será que tem movido o nosso coração a poder servir ao Senhor? Essa é a verdadeira pergunta que nós precisamos responder. É por isso que muitas vezes nós temos problemas em relação às programações e aos cultos das nossas igrejas. Estávamos conversando na nossa reunião da diretoria, que geralmente acontece nas terças-feiras, que na nossa igreja, falamos isso há algum tempo e ontem nós simplesmente observamos que nunca veio tão poucas pessoas de outras igrejas em uma conferência de aniversário como esse ano. A vocês que são mais novos, antigamente já chegamos a ter aquela parte lá de cima cheia de gente, porque não cabiam pessoas aqui. E aqui nós tínhamos talvez 3 ou 4 igrejas representadas dessa vez. E aí, 2 semanas depois, nós tivemos uma conferência no Partenon, onde foi exatamente a mesma coisa. Aqui na região de Porto Alegre, nós temos, pelo menos, nós temos a igreja do Labi, ali mais para o sul, nós temos a igreja da Ponta Grossa, nós temos a igreja da Restinga, nós temos a nossa aqui, são 4, nós temos a Vila Nova, são 5, nós temos Teresópolis, são 6, nós temos Rubem Berta, são 7, nós temos o Partenon, são 8. Pelo menos 8 igrejas batistas, as quais nós... E tem o Cristal também. São 9 igrejas. Oi? Não, estou falando aqui de Porto Alegre. Porto Alegre e região. Pelo menos, se eu não estou esquecendo nenhuma, são 9 igrejas que nós temos como... Porto Alegre não é uma cidade que você precisa de 1 hora para atravessar. Então, nos finais de semana, é completamente possível você se locomover para estar em algum local. As meninas daqui, ou as moças, na verdade, da nossa igreja, elas saíram daqui no sábado, vão até Alvorada num percurso de mais ou menos 1 hora. Então, não é muito problema. Só que, por exemplo, nós tivemos na nossa igreja o Cojubaçu. E uma das igrejas não vieram pelo simples motivo que foi me dito o seguinte: pastor, nenhum jovem quis ir. Honestamente, eu penso o seguinte: um pastor que deixa os jovens tomarem as decisões já está começando errado. Infelizmente, nem todos têm o mesmo foco. Nem todos têm o mesmo desejo.
Nós precisamos entender que a eternidade, ela vai ser um tempo de comunhão. Se nós não gostamos de estar em comunhão com os crentes, o que nós vamos fazer na eternidade? Para que nós vamos estar lá? Se vai ser um tempo de comunhão, nós vamos estar em comunhão com todos. Então nós precisamos também nos esforçar para estarmos em comunhão com os irmãos. Eu realmente entendo, meus irmãos, que nas quartas-feiras é um pouco mais difícil por aqueles cujas responsabilidades são mais complicadas. Deslocamento, trânsito, acorda muito cedo, tudo mais, a gente entende. Eu repito para vocês, não há julgamento da nossa parte, é cada um que deve responder por si. Mas a pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: será que nós temos nos esforçado mais pelas coisas de Deus do que, por exemplo, amanhã minha esposa tem 3 exames pela manhã. Então ela vai precisar seguir todas as recomendações, vai ter que sair tal horário de casa, vai ter que chegar a tal horário em casa. Então, assim, para algumas responsabilidades, nós temos certos esforços que para as coisas de Deus muitas vezes nós não temos. Nós já marcamos piquenique da igreja aqui, saindo daqui às 7h30 da manhã e o povo estava na igreja. Já marcamos programação de jovens que tinha que sair daqui cedo e o pessoal estava na igreja. Agora, muitas vezes, para chegar às 9 horas da manhã na igreja, o pessoal não tem o mesmo empenho. Conheço igrejas, meus irmãos, que cancelaram o culto da manhã porque uma parte da igreja não queria ir. Aí o pastor pensou assim, já que uma parte da igreja não quer ir, então vamos cancelar o culto da manhã. Olha que ideia boa. É gostoso ficar em casa domingo de manhã? É claro que é gostoso, ficar dormindo mais. Mas será que é proveitoso? Eu sou daquele pensamento seguinte, se você tirar a oportunidade dos crentes virem à igreja, aí que o pessoal vai gostar. Eu realmente acho que nós precisamos mais de Bíblia, precisamos mais de ensino. E nós temos visto que é uma infestação de igrejas que tem cancelado os cultos, deixado um culto só no domingo, às vezes um culto só na semana para agradar as belezas que vão na igreja porque não querem se esforçar. Esse é o grande problema. O Warren Wiersbe, ele vai responder que o primeiro amor é a devoção a Cristo, que caracteriza com frequência o recém-convertido. Fervorosa, pessoal, desinibida, empolgada e demonstrada abertamente. É o amor da lua de mel de um casal. Apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro se torna cada vez mais profundo e rico, também é verdade que nunca deve perder a empolgação e o fascínio dos primeiros dias da lua de mel. Quando o marido e a esposa deixam de dar o devido valor um ao outro, a vida se torna rotineira e o casamento corre perigo. Nós que somos casados, a gente gosta de certos mimos que a gente tinha no passado. É isso que muitas vezes deixa um casamento vivo, ou pelo menos aquele amor que nós temos um pelo outro cada vez mais forte. Não se pode permitir que a vida cristã se torne rotina. Eu vejo que esse é o maior problema de muitos crentes. A vida cristã já se tornou rotina. A falta de leitura bíblica, a falta de tempo com Deus, a falta de empenho para as coisas de Deus, já se tornou rotina na vida de algumas pessoas. E isso, meus irmãos, só enfraquece a igreja. Alguns de nós não sabemos se daqui 10 anos nós estaremos aqui. Então o futuro dessa igreja depende dos nossos jovens e adolescentes. E qual é o exemplo que nós temos dado? Esses jovens e adolescentes, eles precisam de exemplos de homens e mulheres de Deus. Se nós perguntássemos aqui para a Ana, para a Esther, para a Isadora, para a Marina, para o João, para a Franciele, para a Vitória, quem são os homens e mulheres de Deus da igreja? Eu não vou perguntar isso para você. Mas quem eles responderiam? Se nós colocássemos aqui todos os homens e falasse assim, aponta quem você vê Cristo na vida. E se as pessoas não apontassem para você? Seria uma vergonha, na verdade. Só que tem um detalhe. Como 1 Crônicas fala, 16. Os olhos do Senhor passam por toda a terra
para se mostrar forte com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Às vezes a gente se preocupa com aquilo que os outros pensam de nós e não nos preocupamos com aquilo que o nosso Deus, Ele tem a certeza do que nós somos. Eu posso chegar aqui na frente e dizer para vocês, eu amo a Deus. Façam aquilo que eu faço. Mas é o Senhor que sabe se realmente as minhas palavras elas são carregadas de verdade ou não. Não importa se eu toco, não importa se eu prego, não importa se eu rejo. Deus é que sabe qual a motivação do meu coração. Ah, mas você é pastor. Você tem que estar na igreja. Meus irmãos, domingo de manhã eu queria ter ficado dormido. Queria. Ó que pecado. Quando abri os olhos, pensei, eu tenho que levantar. Tive que levantar e levantei. Mas sabe, meus irmãos, o valor de nós estarmos juntos é nós sabermos que existem pessoas que precisam, muitas vezes, do nosso sorriso, do nosso abraço. Nós nunca sabemos qual vai ser a última vez que nós estaremos presentes na vida de algumas pessoas. Nós somos uma igreja privilegiada, eu sou franco com vocês. Nós temos várias qualidades muito grandes. Tem coisas que precisamos melhorar. Mas nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações. Nós precisamos olhar quais são as nossas motivações. Efésios 1, 15 e 16, alguém lê para nós, por favor. Minha água aqui. Alguém leia, por favor. Efésios 1, 15 e 16. Olha que interessante, meus irmãos. Paulo estava exaltando o amor que aqueles irmãos tinham por Deus e pelos outros. Pelo menos uns 30 anos antes daquilo que Jesus disse a eles ali em Apocalipse. É completamente possível hoje nós amarmos a Deus de todo o coração e amanhã nós termos dúvida se realmente nós amamos a Deus ou não. E isso, meus irmãos, a nossa fé depende daquilo que nós cultivamos hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns irmãos que estiveram sentados nesses bancos, que regiam, pregavam, tinham funções na igreja, hoje estão servindo a Satanás. Abandonaram a fé. Estão servindo aos seus próprios desejos. Eu confesso que eu sou muito repetitivo. Algumas vezes, quando você conversa com algumas senhorinhas, bem idosas, elas vão te contar a mesma história. E você tem que ouvir como se fosse a primeira vez. E eu digo isso para vocês porque assim, a gente sempre tem a oportunidade de conversar com as pessoas e por vezes a gente repete algumas delas. E na igreja, eu sei que várias vezes eu já disse algo e não é que eu vou dizer assim, eu não falei, não é isso. Mas é para que isso abra os nossos olhos. Não poucas vezes desse púlpito eu disse o seguinte, você estar nessa igreja daqui a um ano vai depender daquilo que você fizer hoje. Eu estou aqui, meus irmãos, com a minha esposa há 15 anos e meio. Quantos anos, Eduardo? 30 aí? 30 anos mais ou menos? Você, Paulo? Quase uns 17, 18 também, né? E você, Kimberly? Não, aqui na igreja. A igreja tem 35. Você falou a sua idade pra gente, Kimberly? Não acredito. Chegou em 88 aqui também? 98? Então, 25 anos. A gente já viu bastante coisa, meus irmãos. A gente já viu muitas pessoas que sentaram nesses bancos, que fizeram votos de fidelidade, que disseram que serviriam a Deus de todo o coração e, infelizmente, hoje estão longe dos caminhos de Deus. O que nós temos dito a vocês é uma armadilha que o diabo tem usado muito no coração de muitas pessoas.
tem sequestrado o desejo de servir ao Senhor. Nós não podemos olhar a igreja como algo corriqueiro. Existia um restaurante que eu gostava quando eu comecei, eu trabalhava com meu pai. Tinha um restaurante perto de onde nós trabalhávamos que tinha um estrogonofe que era a coisa mais gostosa que eu já tinha comido. Era maravilhoso. Só que aí a gente começou a comer lá todo dia. Aí o garçom, o que você quer? Estrogonofe. Todo dia. Depois de uns 2 meses, eu já não aguentava mais ver estrogonofe. E aí começamos a pedir outras coisas. Por quê? Porque perdi aquele desejo, virou uma coisa corriqueira. Nós não podemos deixar que a nossa fé em Deus se torne algo corriqueiro. Cada dia nossos olhos precisam enxergar as belezas de servir ao Senhor. É tão bom, meus irmãos, quando nós podemos, e eu já disse para vocês que cada vez que eu venho orar na igreja, eu procuro orar por alguma coisa diferente que eu nunca orei. Cada dia. Pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas nós temos que agradecer. Porque a Bíblia fala, em tudo dai graças. Paulo disse isso aos Tessalonicenses. Então, se nós nos forçarmos a sermos gratos, nós começaremos a ser gratos pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes. E nós enxergaremos as belezas que Deus tem permitido nas nossas vidas. Então, meus irmãos, o primeiro amor diz respeito ao ânimo ou fervor dos crentes. Pessoas que antes evangelizavam já não evangelizam mais. Alguns que participavam dos cultos de oração já não comparecem mais. Crentes que antes eram fervorosos agora estão desanimados. Ou seja, todas essas coisas é um sinal claro que houve um abandono do primeiro amor. E o retorno a esse primeiro amor, conforme nós temos visto, consiste em retornar à rotina de maior atividade para o reino de Deus. Então, talvez nós precisamos nos flagrar para aperfeiçoar certas áreas que estão adormecidas. Seja nas coisas básicas, ou até mesmo ir além. Ler livros teológicos, ou até mesmo, meus irmãos, ler livros sobre a vida cristã que vão aperfeiçoar ou vai aperfeiçoar o nosso desejo de servir ao Senhor. Eu gosto muito de ler biografias. Amo ler biografias. Por quê? Porque são pessoas de carne e osso. Assim como eu, tinham as suas dificuldades e elas venceram na vida. Elas tiveram situações que chamaram a atenção e foram grandemente usadas por Deus. O Senhor é testemunha, meus irmãos. O meu desejo de estudar, de aperfeiçoar o meu conhecimento não é para benefício próprio. Eu não viso títulos. Eu realmente quero que vocês possam ser abençoados com aquilo que Deus tem permitido na minha vida. Trazer a vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido. Os estudos, poder abrir os seus olhos, poder fazer com que nós amemos mais o Senhor. Então é isso que eu, como pastor, tenho buscado na nossa igreja. Fazer com que nós possamos nos aperfeiçoar mais em servir ao Senhor com alegria. E não simplesmente com desejo de, só mais um dia. Servir ao Senhor nunca deve ser algo rotineiro para o cristão. Até porque nós passaremos toda a eternidade na presença de Deus. Então nós precisamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Para nós terminarmos, meus irmãos, vamos ler Efésios 4:15. E aí, semana que vem nós temos aí um pregador especial vindo lá do Nordeste. Não é, irmão Salomão? E aí, então, no começo de novembro, a gente volta aqui para terminar esse estudo. Vamos ver, eu disse para o irmão Salomão que a primeira vez que eu preguei 5 minutos. Vamos ver se ele vai bater meu recorde. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, meus amados irmãos, aplicar-se em amar a Deus é retornar àquele amor que nós tínhamos quando entregamos a nossa vida a Cristo. Cada um sabe qual que é a sua área de maior dificuldade. Se no seu coração tem aquela área que talvez você precisa melhorar, vá especificamente nela. Procure dentro da sua rotina, dos seus afazeres, pegar um tempo onde você possa crescer espiritualmente naquilo. Procure ser útil na obra de Deus. Meus irmãos, essa igreja não é perfeita, nenhum de nós é perfeito, temos áreas a serem aperfeiçoadas, melhorar aquilo que já está bom e aperfeiçoar aquelas que precisam melhorar. Nós não estamos aqui para servir homens, meus irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para julgar uns aos outros, nós estamos aqui para nos auxiliar. Então, o nosso desejo deve ser orar uns pelos outros, amar o nosso Deus, fazer o nosso melhor para que a obra do Senhor possa avançar até que Ele venha. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, sou grato por esse tempo, grato por esse estudo, e nós precisamos enxergar onde nós temos falhado. Enxergar, Senhor Deus, que devemos amá-lo intensamente. Amá-lo, Senhor Deus, como o principal das nossas vidas. Valorizar ao Senhor, a Tua palavra, o Santo Espírito, o Santo Senhor Jesus Cristo. Não vivermos como se fosse algo corriqueiro, mas como se a nossa vida dependesse e realmente depende de Ti. É o que eu te peço, Senhor Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém.